Meus irmãos, que a graça, a bondade de Deus, suas misericórdias, continue sendo derramadas sobre nós, enquanto nós ouvimos a sua santa palavra. Nós vamos continuar a exposição na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao 7, dando continuidade ao que Paulo já começou a tratar no capítulo 3, sobre a respeito da tutela da lei, de qual é a relação do crente agora em Cristo, qual a relação do crente com a lei agora que ele está em Cristo. Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus Santo, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Palavra viva, eficaz, que nos ajuda, Senhor, a discernir os intentos do nosso coração, que revela, Senhor, o mal da nossa alma, mas que, acima de tudo, nos apresenta um maravilhoso plano de redenção em Cristo Jesus para os seus eleitos, ó Pai. Obrigado pelo Espírito que em nós habita, porque é Ele que nos dá a compreensão dessas verdades, iluminando o nosso entendimento, e também que nos dá a graça necessária para a obediência, Deus. Por isso clamamos, ó Pai bendito, que o Senhor mais uma vez, por meio deste Santo Espírito que em nós habita, opere em nós e fale o nosso coração, e nos conduza, Senhor, em toda a verdade, para a glória do seu grandioso nome, ó Pai. É a nossa oração, ó Deus bendito, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Essa história que eu vou contar agora é uma história bem comum no contexto brasileiro. Um menino órfão cometeu diversos crimes, tendo que roubar, fazer pequenos furtos nas ruas, porque era morador de rua. Já tinha diversas passagens pela polícia, por casas de passagem, e por fim ele foi colocado num abrigo institucional e depois de algum tempo colocado para a adoção. No abrigo, sob a tutela do Estado, sendo cuidado por tutores, por responsáveis por ele, por outras crianças, ele via diariamente muitas outras crianças sendo adotadas por famílias que vinham constantemente olhar, ver aquelas crianças e receber aquelas que estavam para adoção. Mas ele sempre ficava. Quem gostaria de adotar um delinquente? Quem gostaria de adotar uma criança que durante a sua vida já havia cometido tantos crimes? Até que certo dia uma família chegou para adotá-lo. Aquela família o olhou, o amou, o acolheu e o recebeu. E ele mal acreditou que aquilo estava acontecendo com ele, porque ele já acreditava ser impossível que alguém quisesse adotar um delinquente. Que notícia maravilhosa! Finalmente, ele saiu de debaixo da tutela do Estado, de debaixo da tutela daquela casa, daquele abrigo institucional, e agora ele tinha um pai e uma mãe. Agora, finalmente, ele podia ser chamado de filho. Ao chegar em sua casa, em sua nova casa, ele fica ainda mais surpreso
ao descobrir que se tratava de uma família muito rica, mas muito rica mesmo, cheia de posses, cheia de bens. E passado o tempo, aumentou ainda mais a sua surpresa, quando ele descobriu que ele era o único herdeiro de todas essas riquezas, das riquezas daquela família que por amor decidiu adotar. Essa é uma figura bem parecida com a que Paulo está usando aqui. Nós éramos órfãos, escravos do pecado, mas também estávamos, por causa da nossa condição, debaixo ou sob a tutela da lei. Ou seja, a lei de Deus era, de certo modo, um algoz sobre nós, porque nós éramos pecadores, não tínhamos nenhuma condição de agradar o nosso Deus e de obedecer à sua santa lei, e a sua lei sempre nos lembrava das nossas delinquências, dos nossos crimes, dos nossos pecados, das nossas faltas contra aquele que é perfeito, contra aquele que é santo. Nós éramos como órfãos sem esperança. Efésios 2, capítulo 12, Paulo nos fala sobre isso, e ele diz que nós estávamos naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao pacto da graça, ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, ou seja, abandonados. Nós éramos, por causa da natureza da lei e por causa da natureza do nosso pecado, nós estávamos sob a servidão da lei, sob sua tutela, e não havia outra esperança para nós, não havia outro caminho para nós senão a condenação, não fosse a graça do nosso Deus. Paulo usa uma figura semelhante a essa história que nós acabamos de contar, para falar sobre a relação do povo de Deus com a lei antes de Cristo. Aqui nós temos, é claro, a figura de um herdeiro que ainda não tinha idade, que ainda não tinha maturidade para receber a herança, para tomar posse da herança que lhe foi dada. Mas lembremos que esse herdeiro do qual Paulo fala, um dia foi órfão, um dia não era filho de Deus. Éramos como os demais pecadores, desobedientes, filhos da desobediência e, portanto, filhos da ira. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas Deus, por sua graça, decidiu salvar para si um povo. E então Paulo nos mostra, em primeiro lugar aqui, é que todos nós estávamos antes de Cristo sob a tutela da lei, ou seja, nós éramos herdeiros porque fomos eleitos antes da fundação do mundo, mas ainda estávamos sob a tutela da lei. Versos 1 a 3, Paulo diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo está nos chamando todos os crentes que agora estão em Cristo de herdeiros sob tutela, ou herdeiros sob a tutela da lei. Paulo utiliza essa ilustração como uma forma de mostrar claramente o que aconteceu com cada um dos herdeiros de Deus quando eles creram em Cristo. Um herdeiro, mesmo sendo o futuro dono de tudo que o seu pai possui, ele ainda não tem idade. Quando ele está ainda abaixo da idade, ele não tem maturidade para receber a herança. Ele estará sob a tutela dos seus tutores e curadores até que ele atinja a idade, atinja a maturidade. Tutores e curadores aqui, essas duas figuras são bem comuns em questão de herança. Os tutores geralmente tomam conta da pessoa herdeira, e os curadores tomam conta dos bens a serem herdados, da herança a ser herdada. E aqui Paulo descreve a lei como tutora, mas Deus de fato é o curador. Ele tem as promessas, ele tem as bênçãos para nos conceder. Mas a lei é tutora, a lei está sobre nós, estava sobre nós como tutora. Nós éramos
nós estávamos sob a sua tutela. Assim, os crentes estavam subordinados à lei antes de conhecerem a graça salvadora. Aliás, os eleitos estavam subordinados à lei nesse sentido, antes de conhecerem a graça salvadora. O que Paulo está falando aqui é que a lei, ela tinha maior peso sobre nós, ou seja, nós estávamos, de certo modo, fadados à condenação, olhando só para o fato de estarmos sob a tutela da lei. Mas vem Cristo e nos salva da condenação e nos livra da condenação. Paulo, além de falar de tutela da lei, ou de estarmos subservientes à lei, ele fala dos Gálatas estarem sob os rudimentos do mundo, os elementos rudimentares do mundo. Ou seja, o que era isso de fato? O que é isso que Paulo está dizendo aqui? Na verdade, lembremos que Paulo está condenando, combatendo o legalismo que estava sendo pregado pelos Gálatas. E, de fato, Paulo estava condenando aquelas coisas rudimentares da lei cerimonial, que o povo ainda estava voltando a elas, como a circuncisão, como ritos e outras coisas que eram comuns da antiga aliança, e que agora em Cristo essas coisas haviam sido cumpridas, e que eles não estavam mais sob a tutela desse aspecto da lei, não estavam mais obrigados a essas práticas, porque Cristo já havia cumprido todas essas coisas na sua morte sobre a cruz. Assim, Paulo está mostrando aos Gálatas que uma vez que Cristo morreu no seu lugar, eles estavam livres destes rudimentos do mundo, desses rudimentos da lei, dessas coisas que eram necessárias no Antigo Testamento, mas que em Cristo já não fazia mais sentido, já não tinham mais lugar. A figura de um tutor aqui é importante, porque o tutor, ele cuida do herdeiro e ele conduz o herdeiro até que ele possa receber a herança. E no último sermão nós vimos exatamente sobre isso. A tutela da lei sobre nós tem um papel muito importante, porque a lei, o papel da lei era nos conduzir até Cristo, para que nós pudéssemos receber nele a herança. E a lei cumpriu essa função para nós. E ela cumpre ainda de modo didático, agora como regra de vida, ela cumpre ainda nos lembrando que é em Cristo, no qual nós recebemos a graça, que nós podemos obter o perdão dos nossos pecados. A lei nos lembra que nós somos incapazes de cumpri-la. A lei nos lembra que nós somos incapazes de agradar ao nosso Deus. A lei nos lembra que nós somos falhos e que Cristo é perfeito e cumpriu a lei em nosso lugar e pagou pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, o povo de Deus vivia sob essa tutela. Nós, antes de conhecermos a Cristo, também, mesmo sem conhecer e sem reconhecer a lei de Deus de fato, vivíamos sob essa tutela. A lei estava sobre nós como tutor, e o papel da lei era nos guiar até Cristo, nos levar até Cristo. Leamos Gálatas 3:24 e lembremos do que Paulo diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por Ele. Mas agora, o que era bom naquele tempo, se nós continuarmos nos apegando ou voltando à sua tutela, nós estaremos, de certo modo, negligenciando e anulando a obra de Cristo, porque a lei cumpriu o seu papel nesse sentido, o de conduzir pecadores até Cristo para a salvação. E nós vimos no domingo passado que agora para o crente a lei é regra de vida, ela tem um papel de regra de vida, ou seja, ela é aquele padrão de dever do crente, do Filho de Deus para com Deus, e que o crente sabe que só mediante a graça do Espírito ele é capaz de obedecê-la, e que ainda assim ele é incapaz de obedecê-la plenamente, e que por isso o Salvador em quem ele confiou, Cristo Jesus, é aquele a quem ele deve recorrer constantemente quando ele falha na obediência da lei como regra de vida.
Paulo fala que da plenitude do tempo, quando chegou o momento de Cristo aparecer na terra, e ele compara a plenitude do tempo, é claro que ele está usando essa figura do menor debaixo da tutela, e ele fala que no momento certo é que aquele menor recebeu o direito de receber a herança. Lembremos que Paulo, no primeiro verso, ele chama, aliás, do primeiro ao terceiro verso, ele procura mostrar especialmente como o tutor, ou como o herdeiro, antes de ter a idade para receber a herança, ele era semelhante ao escravo, porque ele não tinha pleno direito sobre a posse, sobre a herança ainda. E aí ele diz assim: o herdeiro, quando é menor, em nada difere do escravo, ainda que ele seja o herdeiro de tudo, ou o dono de tudo, o senhor sobre tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. E que tempo predeterminado é esse? E aí Paulo, no verso 4 e 5, diz o seguinte: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Paulo não está inicialmente falando do menor que não tem ainda a idade para receber a herança, mas vai ter o tempo certo dele receber. Aqui Paulo está falando de um modo geral a respeito dos eleitos de Deus, que até a chegada de Cristo estavam todos sob a tutela da lei e, portanto, precisavam atingir a maturidade, chegar o tempo de herdar a herança. E Paulo descreve esse tempo como a plenitude do tempo para a vinda de Cristo. Deus, no tempo certo, mandou Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar, para resgatar os que estavam sob a lei. O que Paulo quer dizer com plenitude do tempo? Que Deus enviou o seu Filho no momento exato do seu plano redentor, quando as condições espirituais, políticas, culturais, históricas estavam todas coordenadas e preparadas por Ele para a manifestação do seu plano redentivo na pessoa de Jesus Cristo, o qual ele já vinha anunciando no Antigo Testamento, avisando por meio de sinais e sombras e profecias que este Redentor viria para resgatar o seu povo. Além disso, o termo plenitude do tempo aqui faz referência ao momento exato em que o herdeiro está pronto para receber a herança. Ou seja, Deus, no momento exato, diz: agora é o tempo de o meu povo receber a herança, ou sair de debaixo da tutela da lei. E aí então Cristo vem com o objetivo de nascer sob a lei, para cumprir a lei, e morrer sob a lei para pagar a nossa quebra da lei. Cristo foi enviado sob a lei, ou seja, Cristo nasceu de uma mulher, assumiu a nossa humanidade, sujeitou-se à lei, em primeiro lugar, para cumpri-la em nosso lugar, para cumpri-la perfeitamente em nosso lugar. O nosso substituto, ele deveria ser plenamente homem, para que ele pudesse assumir o nosso lugar e nos representar no cumprimento da lei onde nós falhamos. Mas ele tinha que ser plenamente perfeito. Então era necessário que ele nascesse plenamente homem, plenamente perfeito, para que pudesse assumir o nosso lugar, receber a nossa humanidade e cumprir a lei perfeitamente. E isso ele fez. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele cumpriu para nos resgatar de debaixo da tutela da lei. Mas mais do que isso, Cristo cumpriu a lei também no sentido de que nós que estávamos debaixo da tutela da lei, já havíamos quebrado a lei. E havia algo para ser acertado, para ser consertado.
algo que era muito sério e impossível para o homem fazer. Não havia nenhum homem capaz de consertar o que os nossos pais fizeram no Éden e o que nós continuamos a fazer na história. Nenhum homem seria capaz, a não ser o perfeito enviado por Deus, que não somente obedeceu ativamente a lei em nosso lugar, cumprindo cada um dos aspectos da lei, mas ele também morreu em nosso lugar, pagando pela nossa desobediência, pagando pela nossa quebra da lei. Ele assumiu o nosso lugar em duplo sentido. É a sua obediência ativa, quando ele obedece à lei, cumpre a lei fielmente, e a sua obediência passiva, quando ele sofre sobre si as penas da lei por causa da nossa desobediência. Cristo, então, quando cumpre a lei e toma o nosso lugar, se torna o nosso resgatador. Verso 5, na primeira parte, diz que Jesus veio para resgatar aqueles que estavam presos sob a lei, tornando possível a nossa adoção como filhos. Esse tempo determinado, dentro da soberania de Deus, o tempo pré-determinado, dentro da soberania de Deus, na história, revela para nós o máximo, o ápice da graça de Deus, quando Cristo vem para nos resgatar de debaixo da tutela da lei. Bem, talvez aqui você fique um pouco confuso, porque em alguns momentos nós lemos que Cristo nos resgatou do pecado, e em outros momentos nós lemos que Cristo nos resgatou da lei. As duas coisas são verdadeiras, porque a quebra da lei é pecado. Toda quebra da lei é pecado, toda transgressão da lei é pecado. E todo pecado nos coloca debaixo das punições da lei, a morte. E Cristo nos livra das consequências ou das punições da lei, e Ele nos livra do pecado. Por isso Ele é o nosso resgatador. Há tempo preparado para todas as coisas no plano eterno de Deus, e Deus determinou o momento perfeito em que o seu povo seria resgatado da tutela da lei. O controle soberano de Deus é demonstrado quando nós estávamos sem Deus no mundo e sem esperança. Nós podemos olhar para esse plano redentivo de Deus e ver que o controle soberano de Deus no tempo e na história se estende à nossa vida pessoal. Quando a obra redentora de Cristo, mesmo que ela tenha acontecido há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, lugar que nós não pisamos, a maioria de nós pelo menos, nunca pisamos, mas aquela morte foi em referência a você e em referência a mim. E naquele dia, no dia da morte do nosso Senhor, Ele nos resgatou da tutela da lei, ou seja, as punições da lei que deveriam cair sobre nós, caíram sobre Ele, e agora nós estamos livres. Nós não estamos mais presos àquelas obrigações ou aquelas penas que a lei traria sobre nós por causa da nossa transgressão. Paulo diz que tudo isso acontece para que fosse possível que nós nos tornássemos filhos. E aqui ele lembra-nos que nós éramos órfãos. No verso 6, aliás, no final do verso 5, ele diz que Cristo nos resgatou a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, verso 6, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Sim, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Qual é o propósito desse resgate? O propósito do resgate é bem definido aqui. A vinda de Cristo não foi apenas para nos libertar da tutela da lei, para tirar aquela tutoria da lei de sobre nós,
mas para que nós também pudéssemos ser colocados na condição de filhos adotados de Deus. E assim somos também feitos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Como será que um escravo se referia ao seu senhor? Geralmente, no contexto romano e judaico, dois termos eram mais comuns entre eles para se referir ao seu senhor, ao senhor que era dono de um escravo. Um era mais político, né, o termo déspota, que era um termo mais político, o termo grego. Era um termo mais político, tinha a ideia de que era alguém que estava numa posição de poder e tinha subordinados. O termo mais comum era dominus, e certamente escravos se referiam aos seus senhores como dominus. Eles chamavam os seus senhores de dominus. E nesse sentido, ainda que Deus hoje seja o nosso dominus, Ele é Senhor sobre nós, mas houve um tempo que nós só podíamos chamá-lo assim, por causa da nossa condição, sob a tutela da lei, não sendo filhos, sem Deus no mundo. Se nós o reconhecêssemos como Deus, a única coisa que nós poderíamos dizer sobre Ele em relação a nós é que Ele é o nosso Dominus, o nosso Senhor. Mas aí, quando Cristo morre por nós, Ele nos resgata de debaixo da tutela da lei, e Ele nos concede o Espírito. Deus manda do céu os dois maiores presentes que alguém poderia receber. Primeiro, Ele manda do céu o seu Filho, que dá a vida por nós pela nossa redenção. E quando o seu Filho ressuscita e volta ao céu, Ele manda do céu o seu Espírito, para habitar nos crentes, para habitar em nós. E aí, o Espírito, mediante esse Espírito que agora habita em nós, Ele nos dá o direito e o privilégio de não nos referir a Deus apenas como Dominus, mas como Abba, Pai. Ou seja, não somos mais apenas servos, não somos mais apenas servos submissos ou debaixo da tutela da lei de Deus, mas agora somos filhos e podemos chamá-lo de Pai. Abba, Pai. O termo Abba é um termo do aramaico que geralmente era usado pelas criancinhas para chamar afetivamente os seus pais. É um termo tão pessoal que só o filho chamava o seu pai de Abba. Não era comum que outras pessoas chamassem o homem de Abba se não fosse o seu pai. E então, Paulo está mostrando que, de uma forma cultural, aqui ele está mostrando para o povo, que agora a relação do povo de Deus com Deus é tão íntima por causa do resgate de Cristo, que o povo de Deus pode chamar a Deus de Abba, de forma afetiva, porque de fato tem em Deus um pai. Então, o filho que não era, o herdeiro que antes não era filho, agora adotado por Deus, torna-se co-herdeiro com Cristo e pode chamar a Deus de uma forma íntima, pode usar um termo de intimidade com Deus, Abba, porque é de fato filho de Deus. Como filhos, nós temos esse relacionamento íntimo com Deus, e nós só podemos chamá-lo de Abba, Pai, porque Cristo nos resgatou de debaixo da tutela da lei. Nós não somos mais escravos, nós agora somos herdeiros, herdeiros de todas as promessas dadas por Deus aos seus eleitos. Bem, a experiência da adoção em nosso mundo, ela é bem comum, né? Mas às vezes mal compreendida. A adoção, especialmente na cultura judaica, era considerada de uma forma tão alta, que um filho adotado, ele se sentia mais honrado do que o próprio filho, porque ele dizia: eu nem sou filho e sou amado como filho, eu nem sou filho de fato, mas por direito agora eu sou amado e eu sou recebido nessa família. Na cultura romana, na lei romana,
ainda era mais sério essa questão da adoção. Um homem poderia deserdar um filho natural, mas ele jamais poderia renegar um filho adotado. Pela lei, ele poderia tirar os direitos, tirar a herança de um filho natural. Se o filho dele, o filho de sangue, não fosse digno de receber a herança, fosse um filho que estivesse dando decepções e que possivelmente ia dilapidar o patrimônio, o pai poderia decidir legalmente não dar a herança para aquele filho, podia deserdá-lo. Mas se ele adotasse um filho, aquele filho não poderia jamais ser deserdado. Pela lei, não poderia deserdar um adotado. Mas é curioso como nós entendemos a adoção na nossa cultura. Eu me lembro de, numa situação em sala de aula, que uma das crianças disse: tio, você sabia que eu sou adotada? E as outras crianças olharam com admiração, né? E disseram: você é adotada? Então você não tem pai? Você não tem mãe? Aí eu disse: tem sim. O pai e a mãe que adotou é pai e mãe. Igualmente, a lei considera pai e mãe e filho de verdade. A adoção é uma grande bênção, meus irmãos. E quando nós adotamos uma criança, nós refletimos o caráter do próprio Deus, que nos amou e nos adotou em Cristo Jesus. A adoção espiritual em Cristo Jesus é um privilégio e traz para nós uma segurança maior do que para um filho adotado na lei romana, porque ela nos dá uma segurança eterna, não é uma segurança temporal. O cristão pode descansar no fato de que ele é filho de Deus e herdeiro juntamente com Cristo de todas as promessas dadas por Deus ao seu povo no decorrer da história. E a maior delas, a maior das promessas, é Cristo Jesus, Ele mesmo. E nós recebemos de Deus Cristo Jesus como o nosso Salvador. A segunda maior bênção é o próprio Espírito de Deus. E Deus nos deu o seu Espírito como penhor da nossa salvação, como penhor da nossa herança. Se Deus não quisesse nos dar mais nada, nós já teríamos tudo: Cristo Jesus e o seu Espírito. Se Deus não quisesse te dar mais nada, você ainda deveria ser a pessoa mais grata desse mundo, por ter sido tirado da escravidão do pecado, por ter sido resgatado da tutela da lei e se tornado herdeiro de Deus em Cristo Jesus e habitado pelo seu Santo Espírito. Bem, Paulo então conclui a sua argumentação com essa ilustração, mostrando o que aconteceu, que condição era a nossa e agora qual é a condição. Ele diz no verso 7: de sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. É a conclusão do argumento de Paulo. Nós somos feitos filhos, e como filhos somos herdeiros de Deus. A servidão à lei e aos rudimentos do mundo ficou para trás. Não somos mais escravos, não somos mais servos da lei, mas somos agora filhos de Deus e obedecemos a lei como regra de vida por prazer e gratidão, porque reconhecemos que aquele que nos deu a lei é digno de obediência. E se falharmos na obediência da lei, sabemos que podemos voltar a Ele e através de Cristo Jesus confessar os nossos pecados e por meio dele receber o perdão, receber a graça. Os crentes não devem mais viver como escravos, mas devem reconhecer que são filhos livres, filhos de Deus, ainda que não sejam dignos de assim serem chamados. São filhos de Deus, com herança garantida em Cristo Jesus. Como os Gálatas queriam viver e por que Paulo está tratando desse assunto aqui? Quando voltamos para o capítulo 1,
O problema que estava sendo tratado lá era o legalismo, ou o retorno dos Gálatas à lei, por influência dos mestres, dos falsos mestres que estavam dentro da igreja, ensinando que era necessário aos crentes circuncidarem, aos crentes gentios, circuncidarem para que fossem de fato filhos de Deus, se tornassem de fato filhos de Abraão, e que eles precisavam cumprir certos ritos da lei. Eles estavam querendo novamente viver sob a tutela da lei, sobre os rudimentos do mundo, sobre aqueles elementos básicos da religião que apontavam para Cristo, que é a realidade da nossa fé. Ou seja, eles estavam deixando a realidade de lado e voltando para as sombras. Seria como você, ao avistar uma mangueira repleta de frutos, e manga rosa, né, aquela bem bonita, e você enche a boca de água e deseja comer aquele fruto, e você sabe a direção, e você vai, e de repente você chega na mangueira, e aí você olha para o lado e tem a sombra da mangueira, e você volta para a sombra, e você tenta alimentar-se da sombra, se a realidade está lá, a árvore está lá e o fruto está lá. Seria mais ou menos isso. Cristo é a realidade de todas aquelas coisas anunciadas no Antigo Testamento. Cristo é a realidade completa de tudo aquilo que a lei, as cerimônias, os ritos do Antigo Testamento representavam. E agora os Gálatas estavam voltando para as sombras, voltando para aquilo que não era de fato a realidade. E aí Paulo chama isso de um outro evangelho, que em outras palavras seria um evangelho legalista. O legalismo, meus irmãos, é uma tentativa de se colocar novamente e desnecessariamente sob a tutela da lei. Como se nós disséssemos: bem, eu estou livre em Cristo, mas para a minha redenção ser melhor, deixa eu voltar para debaixo da tutela da lei, porque estando debaixo da tutela da lei, eu posso aperfeiçoar melhor a minha redenção que eu alcancei em Cristo. E aí talvez você diga: mas nós não fazemos isso. Isso era ignorância dos gentios naquele tempo antigo. Os Gálatas, aqueles irmãos das igrejas da Galácia, na sua ignorância, enganados pelos falsos mestres, que faziam isso. Meus irmãos, sejamos sinceros. Quantas vezes nós não tentamos ser mais aceitáveis perante o Senhor, mediante aquilo que nós podemos produzir para Ele, como ministério, trabalho, serviço na igreja, como se Deus nos amasse por causa daquilo que nós fazemos na casa do Senhor. Quantas vezes nós tentamos, e de modo vão, aperfeiçoar a nossa santidade por meio de esforços humanos, por meio de recursos humanos. Quantas vezes não fizemos isso? Esquecendo da graça bendita de Cristo Jesus. Uma mudança de hábito que é boa, se ela não for feita por meio de uma confiança firme em Cristo Jesus, ela é vã, ela é uma tentativa humana de se santificar. Ela pode te ajudar a mudar comportamentos, ela pode te ajudar a ser uma pessoa mais terna, mais educada. Talvez você possa seguir regras de etiqueta e ser uma pessoa com um comportamento mais aceitável perante os outros. Mas isso não é santidade. A santidade, a santificação, é aquela obra que o Espírito realiza, reformando de dentro para fora. É evidente que vai acontecer uma reforma externa, é evidente que vai acontecer uma mudança exterior, mas essa mudança é fruto de uma transformação interior. O legalismo é essa nossa tentativa de produzir bem moral para Deus,
E cada vez que nós tentamos, nós fracassamos. Os Gálatas estavam se esquecendo de que eles eram filhos e estavam tentando novamente viver como escravos. E nós, às vezes, também esquecemos que somos filhos e herdeiros de Deus e novamente estamos vivendo como escravos. Imagine comigo, voltando para a história daquele menino adotado no início do sermão. Imagina se aquele menino, agora, depois de adotado por aquela família riquíssima, sabendo que ele era o único herdeiro, retornasse para o abrigo todos os dias, de manhã e à noite, para tomar as suas refeições. Imagine esse menino, todos os dias voltando para o abrigo institucional, porque ele ainda se sentia devedor aos tutores do Estado, e que ele precisava dar satisfação aos tutores, que agora pela lei não tem mais poder sobre ele. Ele não está mais sob a tutela daqueles pais temporários do abrigo institucional. Mas imagina se esse menino voltasse sempre, porque ele se sentia ainda devedor de prestar contas aos tutores do abrigo. Imagine se quando os seus pais morressem, ele então tomasse todos os seus bens, colocasse numa holding familiar para tomar conta, e ele então voltasse para o abrigo e dissesse: olha, eu já sou de maior, mas eu não sei viver sem os meus pais, e eles agora morreram, e eu preciso de acolhida. O próprio abrigo dizer: não, você nem idade tem mais para viver aqui. Mas às vezes é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos voltando para a tutela da lei, quando nós tentamos produzir bem moral ou fazer qualquer bem fora da graça de Cristo, fora daquele que nos fez filhos e herdeiros da promessa. E mais, nós amamos mais os rudimentos do mundo do que a herança eterna. E tem alguns de nós que ainda está tão apegado ao rudimento do mundo, que se nós disséssemos: tomara que Cristo volte hoje, ele ia dizer: não, hoje não, ainda não, porque ainda tem coisa que só pode ser feita aqui, porque ele está apegado aos rudimentos do mundo. Sim, eu já vi jovem dizer: não quero que Jesus volte antes de eu casar não, porque eu quero saber o que é ser casado. Você está considerando o seu casamento com um cônjuge terreno melhor do que o casamento com o noivo dos noivos, com Cristo Jesus, que é o supremo noivo, o supremo marido. Nós temos que aprender como filhos e herdeiros, a amar o nosso Deus, o nosso Pai, e amar a herança que Ele nos deu. E a principal herança que Ele nos deu foi o seu Filho e o seu Espírito. Mas juntamente com o seu Filho, e por causa disso o seu Espírito, nós recebemos também todas as bem-aventuranças eternas, pelas quais nós viveremos eternamente, desfrutando, deleitando da presença do nosso Deus, eternamente. E essa herança é maior do que qualquer outra herança. Lembremos, a transição já foi feita. Nós éramos escravos, agora somos filhos. E essa transição nos ensina a viver na liberdade que Cristo nos concedeu, com plena confiança e esperança em nossa herança eterna, que é prometida e garantida. Prometida por Deus em Cristo Jesus e garantida pelo Espírito, que é o penhor da nossa herança, a segurança da nossa herança. Que o Senhor nos ajude a viver como filhos livres, adotados, mas filhos, verdadeiros filhos e livres pela graça de Deus. Amém? Vamos orar?